Queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Juan Vidal, sou professor e estudante das técnicas radiológicas. Na aula de hoje, vamos abordar um tema bem interessante. Vamos falar um pouco para vocês sobre a malformação vascular, ou seja, a malformação arterovenosa, também conhecida como MAV. Então vamos lá. Em relação à MAV, em relação à malformação arterovenosa, ela seria uma classificação da malformação vascular. Por sua vez, a malformação vascular ela é composta por dois grandes grupos: a malformação vascular sem o shout arterovenoso e a malformação vascular com o shout arterovenoso. Em relação ao shout, o significado de shout seria desvio, ou seja, é um desvio patológico arterial que acaba invadindo a região venosa. Então esse seria o significado de shout arterovenoso. Em relação ao grupo sem shout arterovenoso, vou falar alguns aqui para vocês. Podemos citar a telangiectasia capilar, que por sua vez a telangiectasia capilar seria um conglomerado de capilares dilatados com baixo índice de sangramento, onde os achados eles são acidentais, ou seja, esse paciente na maioria das vezes ele vai abrir só a clínica de cefaleia. Em relação à sua localização, podemos citar aí a sua principal localização seria a ponte, mas também ele pode aparecer nos hemisférios cerebrais e na medula. Em relação aos aspectos das imagens por tomografia computadorizada, se trata de um foco pontiforme com realce, ou seja, um pontinho sem edema e sem efeito de massa. Continuando ainda no grupo do sem shout, podemos citar anomalias do desenvolvimento venoso, antigamente chamado angioma venoso, onde se trata de um conglomerado de vasos venosos medulares que acabam se confluindo para um tronco maior venoso medular. Por sua vez, esse tronco maior venoso medular vai drenar para o espaço extraaxial, ou seja, para uma veia superficial, ou pode drenar para os seios durais. Em relação a essa confluência de vasos, é o que nós chamamos do sinal da cabeça da medusa. Podemos citar também o cavernoma, ou o cavernoma, conhecido também como angioma cavernoso, onde seria um conglomerado de espaços vasculares endoteliais sinusoides, onde esse espaço ele não tem unidos e também não tem uma veia de drenagem. O seu maior acometimento seria na região supratentorial. Em relação aos aspectos das imagens por tomografia computadorizada, podemos observar uma área hipodensa, aliás hiperdensa, com a densidade um pouco maior com parênquima encefálico, com calcificações, dando o aspecto de pipoca. Então, mudando agora para o grupo do com shout, então podemos citar o nosso tema de estudo, malformação arterovenosa pial ou parenquimatosa. Nós temos também as fístulas arterovenosas durais e por fim teremos aqui as malformações aneurismáticas da antiga veia de Galeno. Hoje são malformações aneurismáticas da veia magna. Então vamos lá. Relação à MAV, podemos aqui colocar essa ilustração para termos um melhor entendimento em relação à MAV. A MAV seria um conglomerado de artérias e veias sem a presença do capilar. Em relação à sua fisiopatologia, vamos entender agora como é que funciona, como que ela se comporta, como ela é organizada, a MAV. Nós temos então o sistema vascular sanguíneo, artérias, pequenas artérias, arteríolas, temos os capilares, as veias, pequenas veias. Em relação à artéria ela é mais robusta, ela tem um reforço maior em relação às suas camadas para aguentar o sangue arterial. Já a veia não precisa ter esse reforço porque ela não percorre no seu interior o sangue arterial. Porém, quando a artéria ela nutre o parênquima cerebral ou o parênquima daquele determinado órgão, quando eu falo parênquima, estou falando de um conjunto de células que formam o tecido que vai fazer toda a função daquele determinado órgão. Então, quando a artéria nutre aquele determinado parênquima e ela invade a região venosa sem passar pelo capilar,
começa a ter essas anomalias, começa a ter esse emaranhado de vasos, chamado de nidos. Então, o capilar é fundamental, porque o capilar faz a ponte, faz o amortecedor, ele tira a pressão do sangue para que o sangue chegue na veia. Quando você não tem um capilar, esse sangue arterial acaba chegando com a pressão muito alta na veia e acometendo aí a malformação arterovenosa. Essa ilustração é muito interessante, onde podemos observar aqui a artéria que está nutrindo toda a malformação aqui unidos, e você vê a veia de drenagem. Então essa ilustração mostra direitinho. Em relação aos aspectos das imagens com tomografia computadorizada, quando fazemos uma imagem pré-contraste, vamos observar uma imagem hiperdensa, ou seja, uma imagem com a densidade um pouco maior que o parênquima encefálico, com algumas calcificações. Depois, continuamos a investigação com a administração do meio de contraste, chamado de angiotomografia. Precisamos de uma bomba injetora e precisamos da administração do meio de contraste. Em relação à angiotomografia, ela é um exame muito interessante, é um exame muito elucidativo, porque nós temos algumas fases dinâmicas para o estudo do vaso. Nós temos a fase arterial, a fase arterovenosa, a fase venosa e uma fase um pouco mais tardia. Em relação à malformação arterovenosa pial ou parenquimatosa, que seria o nosso estudo, a melhor fase elucidativa se chama a fase arterovenosa, onde teremos um pico máximo de concentração de contraste tanto na artéria quanto na veia. Com isso, vamos conseguir observar, conseguir avaliar fisiologicamente tanto o nido, que seria o emaranhado, o ninho, o centro da MAVE, vamos conseguir observar as artérias que nutrem e vamos conseguir observar também as veias que fazem a drenagem e a sua localização. Então é um exame padrão ouro também, a angiotomografia numa fase arterovenosa para avaliação de MAVE. Colocamos umas imagens aqui para ter um melhor entendimento de MAVE, malformação arterovenosa. Podemos observar unidos aqui, um emaranhado aqui, ó, de vaso. Temos aqui essa estrutura mais densa que seria a veia. A veia, ela sempre vai ser maior do que a artéria, principalmente numa malformação arterovenosa. Em relação ao seu grau de severidade, em relação à sua complexidade, dois autores muito importantes, Stilver e Martin, eles fizeram uma classificação muito importante, onde eles classificaram o tamanho do nidos, que seria o ninho, o tamanho dele classificado em 1, 2 ou 3. Eles classificaram também a sua localização, se é uma área eloquente ou uma área não eloquente, e também classificaram em relação à sua drenagem, se é uma drenagem para uma veia profunda ou para uma veia superficial. Em relação à sua contabilidade, somando tudo, em relação ao grau 1 ao grau 2 o tratamento será cirúrgico, e ao grau 3, grau 4 e grau 5 vai ser feita uma embolização e uma radiocirurgia. Em relação ao paciente, na maioria das vezes ele abre a clínica com cefaleia, com epilepsia, com déficits neurológicos, então é muito complexo em relação à MAVE. Então temos aqui um corte axial e um corte coronal, mostrando perfeitamente aqui unidos e mostrando a MAVE. Malformação arterovenosa, só retificando, ela é uma das classificações das malformações vasculares. Colocamos aqui umas reconstruções em 3D para termos um melhor entendimento. Olha aqui todo unidos, bem direitinho. Temos esse vaso um pouco mais grosso, mais dilatado que a veia, e aqui nós temos as artérias. Então aqui dá para avaliar direitinho unidos. Então é medido unidos, o seu tamanho classificado, a sua localização, se é eloquente ou não, e a sua veia de drenagem, se é uma veia superficial ou se é uma veia profunda que ele está sendo feita a sua drenagem, tá certo? Então, em relação aos estudos de hoje, seria isso. Muito obrigado pela atenção, um beijo no coração, fiquem com Deus. Se gostarem, dê aquele like, compartilhem e até a próxima aula, meus amigos.